Fala, fisioterapeuta! Estou aqui de novo com vocês para mais uma aula para fazer com que você siga subindo os degraus na sua profissão, seja um fisioterapeuta diferenciado, com resultados que esteja aí acima da média do mercado. Então hoje, a pedidos nas redes sociais, vamos falar um pouco sobre biomecânica, movimentos da pelve. Claro que não vou falar puramente sobre isso. Isso puramente você tem livros como Capangê, outros livros de biomecânica que você pode ir lá e conferir esse assunto. Eu vou colocar esse assunto de movimento da pelve mais linkado ao quê? A uma situação clínica, a gente entender quais movimentos da pelve podem estar relacionados com qual tipo de problema que o seu paciente apresente. Então, o paciente chegando no seu consultório com um problema, com a dor, com a queixa, com uma alteração, você já linkar isso a que possíveis problemas tem na pelve para já fazer uma triagem, já passar essa sua investigação em um funil e agilizando aí sua avaliação, seu tratamento e melhorando sua assertividade diagnóstica e, consequentemente, terapêutica, melhorando seus resultados. Beleza? Mas, antes de começarmos a aula, você já sabe, como de praxe, a gente sempre pede uma força para o canal, curta, compartilhe, ative as notificações. Isso é importante para que a gente consiga espalhar essas informações para o máximo de fisioterapeutas possíveis, fazer com que seus amigos aí tenham acesso, manda o link do vídeo para eles, para que a gente possa aí, todos nós fisioterapeutas juntos, construir uma fisioterapia mais forte, mais reconhecida. Bom, sem mais delongas, vamos lá? Então, vamos falar sobre a pelve. Bom, a pelve, ela tem dois movimentos globais, um movimento de anteversão e um movimento de retroversão. Esses movimentos de anteversão e retroversão, ele não é específico para o osso, ele não diz se é o ilíaco, né, que está rodado à frente. Quando eu falo ilíaco, gente, o osso do quadril, mas eu vou falar ilíaco para ficar mais fácil. O osso do quadril, ilho, isquio e pubis, eu vou denominá-los nessa aula ilíaco. Eu não falo que é o ilíaco que vai para frente ou para trás, ou se é o sacro que vai nutação contra nutação ou extensão, flexão. Fala da pelve como um todo. Então, anteversão é quando tem a pelve basculando anteriormente, que vai fazer com que o sacro fique numa posição mais horizontalizada, com que as EIAS ficam mais próximas do solo, com que as tuberosidades isquiáticas estejam mais no sentido do teto. E quando a gente olha para o paciente de perfil, temos a sensação de um aumento da curvatura lombar na parte baixa, porque cria como se fosse uma quina, que é uma quebra, e temos a sensação de um bumbum bastante empinado. Claro, em maior ou menor grau, a depender do grau de anteversão. Na retroversão, com o movimento oposto, a gente vai encontrar, obviamente, o contrário, né? Então é EIAS mais alta, tuberosidade isquiática mais baixa, e como se fosse um bumbum mais aplanado, né, mais para dentro, e a região lombosacra menos curvada, a sensação de uma lombar retificada. Aqui estou falando para vocês de movimentos globais. Vamos lembrar que esses movimentos eles podem acontecer de maneira analítica, ou seja, em cada osso. Podemos ter somente um ilíaco, porque temos articulação sacroiliaca, formato de L. Então podemos ter somente o ilíaco rodando anteriormente, fazendo um deslizamento no L da sacroiliaca e adotando uma posição mais anterior. E a gente chama de rotação anterior quando essa posição tem a EIAS mais baixa com a EIPS mais alta, isso considerando um plano de repouso ao nível da região sacroiliaca. Isso vai gerar mais tracionamento dos músculos posteriores, né? Vai gerar uma necessidade de um aumento de tensão dos músculos mais anteriores e anteromediais, como os adutores, e claro, vai necessitar adaptações do sacro em relação a este movimento do ilíaco. Quando o ilíaco vai posterior, é o contrário. Então o ilíaco vai posterior, vou ter uma EIPS mais baixa, uma EIAS mais alta, mais tracionamento, tensão nos músculos anteriores, anteromediais, e um aumento de tensão aqui de tônus dos músculos posteriores.
O ilíaco, além desses dois movimentos, ele ainda pode apresentar movimentos que nós chamamos de rotação externa ou abertura. Quando ele faz um movimento como se fosse um afastamento da linha média, muito pela tensão dos músculos glúteos, e também um movimento de rotação interna, que seria o oposto da rotação externa. Além disso, ainda temos movimentos chamados out flare e in flare. Flare in, ou seja, a asa para dentro, in flare, como se a asa do ilíaco fosse para dentro. Então a pelve faz este movimento. Out flare, quando a asa do ilíaco vai para fora. Então, por exemplo, numa gestante, vou ter o bebê crescendo aqui na pelve dela. Para a adaptação deste bebê, para que esse bebê fique bem encaixado aqui, necessitamos que a pelve, a gestante necessita que a pelve, as asas do ilíaco abram um pouquinho. Então é muito comum na gestante a asa do ilíaco abrir, e esse movimento de out flare ele é associado à rotação externa e à rotação posterior. Então ele vai rodar, ele vai fazer um out flare, vai rodar externo e rodar posterior. Os ilíacos adotando essa posição em relação ao sacro e em relação ao plano neutro de repouso. Por isso que é tão comum nas gestantes, lá no final da gestação, nas últimas semanas, observarmos elas caminhando com os pés em rotação externa, como uma marcha parecida até com um pinguinzinho às vezes, porque devido a esse posicionamento pélvico, isso está gerando uma rotação externa do membro inferior também, gerando uma adaptação na marcha das gestantes. Bom, se você está visualizando o que eu acabei de te falar, então você já está pensando, pô Diego, então você está dizendo que se eu movo meu ilíaco, ou se eu tenho ele em determinada posição, isso vai influenciar no quê? Nos movimentos da articulação coxo-femoral, podendo ser um preditor de dores ou problemas para a coxa femoral. Sim, você está correto. Primeiro, antes de falar desses problemas, vamos lembrar o seguinte: o importante para o nosso corpo é ter funcionalidade. Então você pode ter as peças em determinadas posições adaptativas, porém elas têm que estar móveis, os músculos funcionarem bem, com boa estabilidade, né, uma boa cinética para a pelve, para o quadril. Os problemas começam a aparecer quando a gente perde o movimento em alguma articulação, por algum motivo. Quando essa postura adaptativa ela é muito exagerada, então existe uma grande rotação anterior, uma grande rotação posterior, que pode acontecer, por exemplo, uma pessoa que tem uma perna muito mais curta que a outra, ou uma pessoa que sofreu um acidente, um trauma, fez cirurgias na região ortopédicas, teve lesões da articulação, enfim, adaptações muito grandes. E também a gente pode pensar em situações como sedentarismo, posições mantidas por muito tempo no dia a dia, pessoas que não fazem exercício, onde vai perdendo função de determinados músculos. E isso vai fazendo com que a estabilidade, a função das articulações fique comprometida. E assim comece a ter problemas, lesões e tudo mais. Então, ainda falando dos ilíacos, tá gente? Não estamos falando de saco, falando dos ilíacos. Imagine o seguinte: se o ilíaco vai anterior, que é unilateral, que é similar a uma anteversão pélvica, ou se o paciente tem uma anteversão pélvica importante, a coxa femoral vai ter que fazer um movimento adaptativo e rotação interna. E essa rotação interna adaptativa da coxa femoral, por exemplo, pode ser um fator contribuindo para que esse paciente desenvolva uma síndrome do impacto femoroacetabular, com lesão de lábio e coisas do gênero. Por quê? Porque sempre quando ela fizer um movimento de flexão de quadril, vai ter um impacto precoce das estruturas ósseas contra a cartilagem, fazendo com que aconteça esse problema. Querem ver o seguinte? Pelve está antevertida. Quando eu flexiono o meu quadril, eu necessito que o meu osso do quadril, meu ilíaco, rode posterior. Se essa pessoa tem uma pelve muito antevertida ou um ilíaco muito travado anteriormente, quando ela faz esse movimento, o ilíaco não roda posterior como deveria. O fato de não rodar posterior como deveria começa a ser um fator que contribui para esse impacto, gerando lesão. E vocês vão ver que no consultório de vocês, se vocês identificam que isso está presente, quando vocês ganham esse movimento, tratam essas articulações, esses músculos, recuperando a funcionalidade, o quanto que esse paciente já melhora num curto prazo. Tá? Então, vamos lá, pensando aplicada à prática clínica.
Então é assim que a gente tem que pensar anatomia, é assim que a gente tem que pensar biomecânica. Se a pelve está antevertida, é como se eu tivesse uma extensão das lombares baixas do sacro, falando em anteversão pélvica, de tudo, sacro e ilíacos. Ou se o sacro puramente está em extensão, o que é uma extensão de sacro? Quando a base do sacro vai anterior e o ângulo infralateral, o ápex sacral, ele vai posterior e superior. Então o sacro ele tende a buscar uma posição mais horizontalizada, isso é uma extensão. Quando o sacro tende a buscar uma posição mais verticalizada, uma flexão, é o oposto. Então, se a pelve está antevertida ou o sacro está em extensão, eu vou ter uma maior aproximação das minhas facetas ao nível da lombar. Então isso, por exemplo, pode ser um fator preditor de síndromes facetárias. Então o paciente tem muita síndrome facetária na região lombosacra. Um dos motivos pode ser esse, seja da pelve como um todo em anteversão, seja somente do sacro. Se o oposto ocorre, é como se a lombar tivesse em flexão o tempo inteiro. Então esses pacientes eles são muito suscetíveis a terem degenerações e lesões discais, porque o núcleo pulposo vai estar gerando pressão no anel posterior do disco o tempo inteiro. Entenderam, gente? Legal, né? Diego, um exemplo clínico de uma pessoa que pode ter esse sacro em extensão. Imagine uma pessoa, uma gestante, uma multípara, teve vários partos normais, teve vários filhos, várias cesarianas, alguma coisa que interfere no tônus do períneo, na musculatura do assoalho pélvico. Então pode ser uma grávida que teve seu filho posteriormente com muita laceração, às vezes, enfim, existe uma série de situações clínicas, doenças ao nível da pelve. Se ela perder tônus do períneo, o períneo é um dos músculos que sustenta o sacro na sua posição. Então, sem o tônus muscular aqui, que vai ligar a parte inferior do sacro e o cóccix ao pubis, sem esse tônus presente, em boa qualidade, o sacro ele vai entrar em extensão, porque você não tem músculo que sustenta o sacro aqui. E isso vai fazer com que esse movimento de extensão possa ser um fator de risco para essas lesões que nós comentamos. Além disso tudo que a gente já falou, os movimentos de ilíaco e de sacro, quando existe uma assincronia, uma dissinesia dos músculos aqui na região sacroiliaca, dos glúteos, períneo, adutores, eu posso ter sobrecarga nessa articulação. Isso ser um fator de risco para sacroileites, muito comum também em pacientes que têm problemas do membro inferior, alterações podais, ter sacroileites. Muito comum também nas gestantes. Por que é muito comum nas gestantes? Eu expliquei para vocês ali no começo do vídeo todas as adaptações pélvicas que são feitas nas gestantes, e essas adaptações pélvicas aumentam a sobrecarga sacroiliaca, sendo um fator de risco para sacroileite, que comete muito as gestantes, é muito comum. E para finalizar nossa aula, vamos falar sobre pubalgia. Então temos aqui a sínfise púbica, temos os adutores que vão sair aqui da região do pubis e vir em direção ao membro inferior, e teremos os abdominais, especialmente o reto abdominal, que vai sair aqui do tubérculo púbico e subir em direção às costelas. A sínfise púbica é uma zona de convergência de forças. Então, recebe a carga axial da sua coluna pela gravidade, essa força se distribui e vai se encontrar aqui no pubis. E essa força se equilibra com uma contraforça vindo dos membros inferiores, que também vai passar aqui pelo acetábulo, pela cabeça do fêmur, acetábulo, rama púbica superior e vir a sínfise púbica. Se você tem desequilíbrios da pelve, isso pode estar gerando um cisalhamento da sua sínfise púbica, ou gerando uma carga muscular de trabalho muito alta em adutores ou abdominais. E isso predispondo o paciente à pubalgia, que é muito comum, por exemplo, em quem joga futebol. Por quê? Porque como usa muitos adutores, e são um dos músculos que acabam sofrendo muito quando eu tenho essa alteração da cinética púbica, por esses desequilíbrios que eu comentei. Então, é muito comum, por causa dos movimentos de passe no futebol, sobrecarga de adutores predispõe mais os jogadores de futebol à pubalgia. Não é exclusivo deles, mas é um público bastante comum disso acontecer. Então, se você quer tratar a pubalgia, não basta fortalecer e alongar adutores e abdominais. O que você precisa fazer?
primeiro analisar a cinética pélvica desse paciente, como que a pelve está posicionada, como que os ilíacos estão posicionados, estão alinhados, estão desalinhados, eles mexem dos lados que precisam mexer, os músculos que atuam aqui estão ok, as zonas, a distância, a interdependência regional que vão influenciar na posição pélvica, no posicionamento pélvico, pés, parte lombar, está tudo ok? Porque quando você trata todo esse contexto, os resultados costumam ser muito bons. As pessoas ficam arrastando pubalgia por 6 meses, por exemplo, porque ficam focadas só nisso aqui e esquecem de todo esse processo de interdependência regional, que você sabe, se você me acompanha, já falei sobre isso outras vezes, e isso está evidenciado cientificamente, temos artigos sobre isso, evidências e tudo mais. Beleza, pessoal? Bom, gostaria de falar muito mais coisa para vocês sobre isso. Tentei fazer um resumo breve para a gente associar alguns movimentos de pelve a questões de prática clínica. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos aí numa próxima aula. Siga estudando, siga firme e forte. Seja um fisioterapeuta campeão, seja um fisioterapeuta padrão.